Bom, pessoal, estamos aqui novamente aí para retomar os nossos vídeos e hoje, especialmente, a gente queria falar um pouquinho das novidades aí do Covid que a gente trouxe para essa reunião e também um pouquinho mais sobre tratamento de ar, tá? Recapitular um pouco do que a gente já falou e avançar um pouco mais. Eu acho que para falar aí das novidades aí, a gente podia começar aí, fazer uma apresentação e o Marco começar a apresentar propriamente dito, né, Marco? Tá bom. A gente vai deixar depois disponível para quem contatar e também está aqui no vídeo, que buscou umas fontes de informação para tirar um pouco do que são as fake news. Então, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde criaram dentro da plataforma alguns links para desmistificar o uso de máscara, tecnologias, se toma ou não toma desinfetante, como disse o presidente americano. Então, tem ali um pacote de informações do que não deve ser feito e do que tem sido divulgado na mídia. Também as fontes que que o nosso grupo acaba usando mais como referência, na Organização Mundial de Saúde, o CDC, Ministério da Saúde, as estatísticas do Ministério da Saúde, e dentro da nossa área de atuação, a ASHA, a REVA e a Brava, que tem as principais informações. Perfeito. Então, eu acho que agora a gente podia começar a recapitular um pouquinho aí, não sei se você queria falar, ou o próprio senador, e também para a gente recapitular um pouco do vídeo anterior, né, dos vídeos anteriores. Recapitulando os métodos de contágio, o principal ainda é o que mais tem, que basicamente todas as agências consideram como sendo o principal, é o do contato direto, que a gente deixou até indicado em vermelho aqui na apresentação, porque é o que tem que se tomar mais cuidado, que é o que pede o distanciamento social, o não compartilhar objetos, não evitar abraços, beijos, etc. Os outros mecanismos de transmissão, que é o da transmissão indireta, que é um objeto que você tocou, deixou na mesa, vem outra pessoa usa, sim, existe uma possibilidade baseado nos estudos que fizeram em laboratório e das doenças anteriores. E a mesma coisa para o material pelo sistema de ar-condicionado. Existe a hipótese, mas ainda não comprovada nos sistemas. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas o principal mecanismo ainda é a transmissão direta, e é o que saiu no último documento do CDC de alguns dias atrás, que o principal mecanismo de transmissão é o contato direto, e os outros existe a suspeita, mas ainda não estão confirmados. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho, a gente tem visto muito, a gente fez inclusive um vídeo sobre máscaras, né? E aqui tem acontecido assim o uso de diversos tipos de máscara, a população tem usado muito máscara de tecido, né, para tentar se proteger, e eu acho que é fundamental a gente deixar claro aqui as limitações das máscaras, né? A gente já fez de novo um vídeo sobre isso, mas é importante deixar claro o uso da máscara de uma maneira, com uma abordagem um pouco diferente, né? Então, as máscaras de tecido, as máscaras não certificadas, elas têm exclusivamente a função de proteger contra esse contato mesmo que o Marco está se apresentando aí. O que é isso, né? Na verdade, é uma proteção de você contra você mesmo. Quer dizer, se você encosta em uma superfície contaminada, a máscara evita que você, por costume, coloque essa mão contaminada na sua boca. Agora, essas máscaras, elas não têm eficiência para microgotículas ou para vírus que está no fluxo de ar. Nesse caso, tem que ser as máscaras certificadas, sem dúvida nenhuma, e principalmente porque essas máscaras, elas são mais vedadas, vamos imaginar. Então, em função disso, essas máscaras são mais usadas em ambiente hospitalar e etc. Mas a gente não pode esquecer que essa máscara de tecido não tem a função de filtrar o ar que você respira, e aí você não vai se contaminar, porque ela não é feita para isso.
um vírus é uma partícula muito pequena e ele vai passar por esse tecido. Isso é fato. Então, muitas vezes as pessoas acabam imaginando que, não, tudo bem, se eu estou com uma máscara dessa, obviamente, se a pessoa tossir e essa pessoa também estiver de máscara, isso vai dar uma segurada no droplet, né, no espalhamento desse vírus. Mas não é uma máscara adequada para filtragem, vamos dizer assim. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque as pessoas vão começar a voltar a conviver em espaços um pouco mais próximos, com máscara, seja transporte coletivo, seja elevador, por exemplo, e é muito provável que as pessoas imaginem, não, bom, eu estou de máscara, tudo bem, eu posso estar próximo a outra pessoa e não vai ter problema. Não, se o vírus estiver nesse fluxo de ar, se você tiver uma carga viral nesse fluxo de ar, muito provavelmente muito possivelmente, não provavelmente, mas é possível que atravesse essa máscara de tecido que a gente vê tanto por aí. Então, só para alertar que a função da máscara é efetivamente minimizar o contato de uma superfície contaminada com a sua mão e daí da sua mão para a sua boca, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Ainda falando sobre o que o Marco disse, né, nesse período todo saíram diversas informações na mídia sobre transmissão no restaurante lá na China, no fluxo de ar, e isso deu uma assustada nas pessoas, né? Mas assim, a gente também tem que ter bastante cautela e preocupação antes de sair condenando o sistema de ar-condicionado como um possível transmissor aí do vírus. Qualquer sistema mal dimensionado, ele vai ser transmissor de qualquer coisa, inclusive o vírus. Então, não é que, porque tinha o sistema de ar-condicionado, as pessoas contaminaram em uma determinada instalação. Isso é fundamental também, porque a gente não pode tomar um caso isolado como regra. Isso é fundamental que a gente entenda no meio dessa, diria, histeria geral aí em relação à pandemia. No caso até mudei aqui o slide, no caso do restaurante, o que aconteceu é que o que fez o contágio, a hipótese principal, é o fluxo do ar. Então, eram aparelhos que só fazem a recirculação, os famosos mini split, e essa corrente de ar carregou as gotículas de uma mesa para outra. Ou seja, a gente sabe que as gotículas, as muito pequenas, podem ficar um tempão flutuando, mas as maiores, quando o ar não está se mexendo com uma corrente forte, tendem a cair também em direção ao solo. No caso desse tipo de aparelho, eles têm uma corrente de ar forte, concentrada, e isso pode arrastar essas partículas. Então, foram nas mesas próximas à mesa que tinha o paciente assintomático. O que eles não encontraram fazendo o estudo foi o resíduo do vírus dentro do aparelho de ar-condicionado. Então, também de outros casos que eles analisaram, não tem ainda um estudo, uma referência analisada e validada de que encontraram resíduos do vírus dentro do aparelho de ar-condicionado. Então, ainda a hipótese principal é que ele foi carregado pela corrente de ar, é uma corrente muito forte nesses aparelhos, levou de uma mesa para outra. Não existe evidência de que isso também vai circular por dentro dos dutos. É uma hipótese provável, como disse a Reva Ashkai, baseado em outras doenças que se transmitem pelo ar. Eu acho que isso é fundamental mostrar e dar destaque que assim, mesmo que tivesse um super filtro nesse equipamento, coisa que não tem, não foi o ar em si que saiu dele que contaminou, foi o ar arrastado de um lugar para o outro que contaminou. Então, assim, é mais ou menos o mesmo princípio que a gente tem em hospitais. A ideia é que você arraste um ar, não necessariamente filtrado, ou com grande eficiência, mas para você arrastar ele da pessoa que está infectada para aí, no caso do hospital, um sistema de filtragem, etc. Então,
independente do filtro que tivesse nesse equipamento, se você tem uma pessoa gerando contaminação, o ar bate nela e leva essa contaminação para a mesa ao lado, não há filtro que consiga combater isso, né? Porque o filtro não está entre uma pessoa e outra. Esse filtro seria a máscara. Exatamente, por isso que a gente até deixou aqui a figurinha da tabela dos diagramas da Reva, da pessoa tossindo, porque a nossa fonte de contaminação é dentro do ambiente. Você não está vindo de fora para dentro. O emissor dessas partículas está aqui. Se tiver alguém do lado e ele estiver tossindo, ele não estiver usando a máscara, fatalmente essas partículas vão chegar nas pessoas que estão ao redor. Então, mesmo dentro dos ambientes fechados, mesmo com sistema de ventilação e até os mais avançados, como nos grandes centros comerciais, nos grandes edifícios de escritório, que tem um ar-condicionado central, a parte do distanciamento, ela segue sendo obrigatória. Então, e aí, gente, acho que está indo de encontro com o que a gente vem falando desde o início, né? O sistema de ar, seja ar-condicionado mini split como esse dessa figura, ou o sistema mais robusto com filtragem, sozinho ele não previne a proliferação do vírus, né? Como também não dissemina, né? O grande foco e a grande causa para a disseminação é a transmissão entre pessoas, né? Então, eu acho que é isso que o pessoal tem que ter, e o Marco foi muito feliz em listar aí as informações oficiais, né? Porque hoje a imprensa ela tem um papel super importante no processo, mas ela também acaba criando falsas expectativas e falsas realidades, né? Então, assim, a chamada da reportagem era ar-condicionado de um restaurante X gerou contaminação, e aí todo mundo fica, nossa, o que aconteceu naquele restaurante? Simplesmente tinha uma pessoa contaminada, o ar-condicionado. Se não houvesse o ar-condicionado ali, ninguém pode garantir hoje que não tivesse gerado aquela contaminação, porque o fato é que o ar-condicionado conduziu as partículas, né? Então isso é muito a gente se informar de maneira oficial sempre, né, com criteriosidade, para que a gente tenha um embasamento mais preciso do que simplesmente por meio da imprensa, né? Felipe, só para fazer uma analogia aí desse caso, se a gente tivesse, em vez do split lá, do ar-condicionado, a gente tivesse um ventilador, possivelmente o resultado teria sido o mesmo. Porque como as partículas foram carregadas pelo ar, o ventilador estaria fazendo essa movimentação de ar e carregaria as partículas e o vírus também para as mesas que foram contaminadas. Uma coisa importante é que o ar-condicionado pode ajudar quando a gente aumenta, e é o que dizem as agências, as principais entidades, aumentando a taxa de ventilação, ou seja, a renovação do ar do ambiente. Então, é o mesmo efeito que a gente colocou aqui de abrir a janela, então tem o nosso emissor de contaminantes, ele está tossindo, ele está gerando essas partículas. Se essa janela ficar fechada, e aqui no caso nosso mini split, ele fica só recirculando, a concentração de partículas que estão com o vírus vai aumentar. Onde que o ar-condicionado ajuda? Quando ele tem a renovação de ar, a gente pode diluir a concentração de vírus. A gente diminui a quantidade de partículas que estão aqui dentro. Então, por isso que nessa figurinha a gente decidiu colocar a janela aberta, que no caso de um mini split, que é o que tem na casa das pessoas, deveria ter só na casa das pessoas, com pequenos escritórios, abrir a janela e você vai aumentar a taxa de renovação, vai trazer o ar puro para dentro e diminuir essa concentração de material particulado que pode ter o vírus. Isso o ar-condicionado pode ajudar, isso os sistemas de ventilação podem ajudar, mas tem que ter o que a gente chama de ar de renovação, ou seja, trazer ar de fora para dentro do sistema para diluir a quantidade de material contaminante. E aqui a gente acaba colocando já um ar-condicionado central, que é a mesma coisa do sistema split,
Mesma coisa não, ele tem o efeito de controlar a temperatura, mas ele já tem dentro do projeto uma variável que é a variável do ar de renovação. E com esse aqui, com essa variável de ar de renovação que está em norma, ou seja, não é que o Brasil não tem lei, não tem regras, existem as normas da BNT, dizendo como se faz um projeto de ar-condicionado, que fala a quantidade mínima de ar de renovação que a gente tem que ter por pessoa. Então, o projeto bem feito de ar-condicionado, que segue a norma, ele acaba tendo esse ar de renovação. E se a gente fizer o que o governo está dizendo, o que as agências de saúde estão dizendo, que é diminuir a quantidade de pessoas dentro desse ambiente, automaticamente a gente está aumentando a quantidade de ar de renovação por pessoa. Se eu fiz esse projeto para 4 pessoas nesse ambiente, e eu tinha, vamos colocar, 100 metros cúbicos por hora de ar para essas 4 pessoas, e eu passo a ter só 2, eu tenho os mesmos 100 metros cúbicos, mas em vez de ter 25 por pessoa, eu tenho 50. Eu tenho um fator de diluição muito maior. Então, dentro do que a Reva escreveu também é isso. A gente diminui a quantidade de pessoas, a gente aumenta já a quantidade de ar de renovação per capita, e eles também pedem para aumentar ainda mais esse valor absoluto. Então, fechar a comporta, diminuir o retorno, e instalações que permitem também abrir a janela que é maximizar esse efeito de diluição. Eu queria aproveitar a imagem aí que o Marco colocou. Não, pode ser a próxima, Marco. Para trazer aqui uma dúvida que essa imagem é a que o Marco mencionou agora em relação ao que as entidades estão sugerindo, né? Colocar o máximo de ar exterior possível para que aquela contaminação que a pessoa está gerando dentro do ambiente seja removida daquele ambiente, diluída, mas nós sabemos que o fato é, enquanto a pessoa estiver contaminada ali dentro e tiver alguém próximo, antes desse ar chegar no ponto de extração, vai passar por uma pessoa. E essa pessoa, se ela não estiver protegida com a máscara, muito provavelmente ela vai ser infectada. O que eu tenho visto também que é uma grande questão aí que o pessoal tá abordando agora é a dinâmica do retorno, né? Como retornar às atividades. Porque quando a gente tem um ambiente mais controlado, no sentido de um escritório onde você já sabe quem são as pessoas que vão estar ali dentro, e eventualmente a gente sabe que é possível deixar algumas pessoas em home office, outras não, separar mais os locais de trabalho, tomar uma série de medidas ali, vamos imaginar que isso para quem é o proprietário da empresa, para quem está fazendo a estratégia de retorno, é uma estratégia um pouco mais simples do que quem, por exemplo, tem uma loja. Porque numa loja, primeiro, é difícil você controlar quem entra, quem sai, é difícil você saber quem está contaminado, quem não está, até porque um critério que tem se usado muito é febre e não necessariamente é um indicador, pode ser, mas não é o único. E como então a gente vai conseguir administrar com que a pessoa que entrou numa loja, ela não contamine, seja quem está trabalhando na loja ou quem está trabalhando, ou quem está também consumindo ali na loja, né? Esse eu acho que é o grande desafio para quem está pensando na retomada. Voltando para o assunto máscara, a gente pode usar o ar-condicionado para fazer ventilação, diluição, mas se as pessoas estiverem próximas e gerar esse particulado, vai ter um impacto. Considerando máscaras, a gente pode ver pelos países que adotaram as máscaras muito cedo no processo de decisão do que evitar para aumentar o contágio do coronavírus. E os 2 países que tiveram mais sucesso até o momento são Taiwan e a República Tcheca, tiveram a menor taxa de contaminação das pessoas e o menor índice de mortes. E Taiwan, com uma população de 25 milhões de pessoas, que lá em fevereiro decidiu que todo mundo tinha que usar a máscara, não precisou interromper nenhuma atividade, as escolas continuam funcionando, porque o principal mecanismo de contágio é esse da proximidade. Então, mesmo dentro dos ambientes, é isso que todo mundo tem que entender. A máscara passou a ser dia a dia da gente. Então, não tem como evitar. Gerson, você tinha um... O que eu queria colocar é que a gente, pelo curso da conversa, a gente acabou já falando
sobre uma das recomendações das entidades aí, da Reva, da ASHRAE. E eu acho que outro item importante da gente falar que é comprovado é a questão aí da filtração de ar, que a gente também já tinha abordado, acho que no primeiro vídeo, e que também é algo que precisa ser reforçado, né? Então, só para voltar, a gente está falando que o principal é o contato, a importância aí das máscaras, a gente falou do ar externo, e eu queria que o Marco, o senador, falasse um pouquinho também de filtragem aí para a gente. Dentro da filtragem, a primeira coisa é desmistificar um pouco o que tem aparecido, e mesmo depois do nosso primeiro vídeo voltou, e algumas pessoas me perguntaram até que tipo de material eles poderiam passar na superfície desse filtrinho que tem dentro de um mini split, de um aparelhinho desse. Na verdade, não tem nada que você possa adicionar aqui que vá filtrar o vírus. Então, existem limitações. Então, esse tipo de aparelho, ou mesmo os filtros G4 que a gente vê nos fancoletes, em alguns quartos de hotel, em algumas instalações mais pequenas, não tem a função de filtrar micropartículas, elas não vão filtrar o vírus. E mesmo que eles não foram projetados para isso. Exatamente. Não é simplesmente trocar o filtro por um filtro de maior retenção. Eles não vão ter capacidade de movimentação de ar de vencer a pressão. Exato. Então, se a gente trocar aqui, se não fosse aqui essa figurinha que eu pus, fosse um fancolete, eu falar agora tira o filtro G4 que ele tinha e põe um filtro F7, eu vou perder vazão de ar para vencer essa perda de carga adicional que o filtro vai gerar, e eu acabo perdendo também a função de diluição. Então, o que as entidades colocaram principalmente a Reva, falou, não troque o tipo de filtro que você tem, mas aí tem que ir um pouco para a realidade europeia. As instalações europeias, elas têm um grau de filtragem já um pouco mais rígido do que as americanas e as latino-americanas. A ASHA e a própria Brava colocaram, ok, troque o filtro por um filtro de maior eficiência, desde que teu sistema consiga manter a mesma vazão. Então, se o teu sistema não consegue manter a vazão com a troca do filtro, não faça a troca do filtro. Porque a ideia é manter o volume de ar para fazer a diluição do que o nosso companheiro aqui está gerando dentro do nosso ambiente. Quer dizer, a troca do tipo de filtro, na verdade, seria o contrário, porque reduziria a vazão. Eu acho que isso é importante. E outra coisa, para alguns tipos de equipamento, se eu aumentar essa filtração e diminuir a vazão, eu vou ter problemas com o equipamento em si, por congelamento e outros motivos aí. Fala, senador, desculpa. Eu queria só mencionar algumas coisas, né? Que a gente tem que ter sempre em mente que a contaminação... colocar um filtro melhor dentro do sistema de ar-condicionado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a recuperação do ambiente seja mais rápida se você tiver um evento de contaminação que não é permanente. Quer dizer, entrou alguém lá, gerou uma contaminação, essa pessoa saiu e esse sistema está filtrando e está diluindo, está reduzindo, está filtrando, obviamente com um filtro capaz de fazer isso, e aí essa contaminação vai voltar à condição anterior à entrada dessa pessoa. Agora, se a pessoa está internamente gerando contaminação, esse vai ser o basal do ambiente, porque o sistema de filtragem não vai deixar com que isso cresça, na melhor das hipóteses, mas o fator gerador continua ali dentro. Isso é importante, porque tem gente que acha que, não, eu vou botar um filtro EPA lá no sistema, que é o filtro que filtra filtra tudo no que a gente fala de partícula. E o que vai acontecer? O sistema de ar-condicionado ele vai entregar o ar extremamente puro na entrada da sala. Mas se a pessoa está lá gerando, esse ar vai ser, enquanto esse ar estiver dentro da sala, ele vai estar contaminado com aquele nível de contaminação gerada pela pessoa. Isso é uma coisa importante de dizer. A outra coisa que é fundamental é que não basta só colocar um filtro mais eficiente. Partindo-se do pressuposto que a máquina aguente, que a vazão não caia e etc., é preciso ver a questão de vazamento da máquina, se a máquina tem dispositivos de aperto do filtro capaz de ser compatível com a eficiência do filtro novo que está sendo aplicado, porque não adianta nada você botar um filtro que
em teoria, filtra muito e a máquina vaza. Então, na prática, você só está tendo uma falsa sensação de segurança. E um aspecto que é fundamental, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é que os filtros evoluíram muito ultimamente, então já é possível você usar um filtro com maior eficiência, mantendo a vazão. E, principalmente, daqui para frente, quanto menos os manutentores tiverem acesso aos filtros, com menor frequência, melhor, porque os filtros vão estar contaminados. Então, assim, é muito melhor ele partir o sistema com um filtro novo, que tem uma vida útil maior, e que ele possa deixar o sistema operando lá por mais tempo, do que ele lá toda semana ter que se expor, abrir, tirar o filtro de dentro da máquina e trocar por um filtro novo. Então, isso é uma... Porque muitas vezes se pergunta, o que eu faço? Eu vou reiniciar aqui o meu trabalho, o meu escritório, eu troco o filtro ou não troco? Eu diria, em teoria, se o seu sistema tivesse sido muito bem mantido, você tiver toda a certeza de possível, não é necessário trocar o filtro. Entretanto, existem uma série de variáveis ao longo desse período aí que não são muito bem administradas. Então, o que eu diria, até sendo mais conservador ainda, eu faria um flush na instalação, que a gente fala, né? Quer dizer, sem ninguém dentro, deixar lá rodando, para que os filtros ainda fiquem, os filtros, vamos dizer assim, antigos, fiquem recebendo esse particulado, e antes de receber novas pessoas, aí sim eu trocaria esses filtros, faria toda a higienização do sistema, das máquinas, da sala, enfim, para fazer a retomada do serviço. É lógico, como eu falei, se você tem todo o controle do sistema preparada, o filtro está muito bem instalado e ele ainda tem vida útil, não necessariamente seria obrigatória a troca. É uma segurança adicional que eu recomendaria. Mas, como sempre, o filtro ele vai diminuir a contaminação interna se tiver um evento único de contaminação, ou, por melhor que ele seja, ele vai manter o nível de contaminação equivalente ao da geração da pessoa infectada dentro do ambiente. E considerando que, na verdade, a parte do flush também vale depois para o dia a dia, porque a Asha, a Reva e a Brava falam para manter o sistema rodando mais tempo. Então, é para não desligar o sistema de ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado ajuda a controlar a umidade dos ambientes. A gente sabe que ele está diluindo a concentração dos contaminantes. Então, não é para desligar o sistema de ar-condicionado de noite. Deixa ele rodando, mesmo que estiver com vazão mínima, mas deixa ele rodando. Ou, na verdade, aí entram os dois. 2 horas antes de começarem a chegar as pessoas, colocar já na vazão nominal máxima do projeto, para aumentar esse fator de diluição. Felipe. Então, Marco, você falou uma coisa que até relembrou um episódio recente aí, acho que muita gente recebeu, foi motivo aí de divulgação aí na imprensa, as fotos de um shopping center na Malásia, né, com as peças ali de roupas, de couro, todas mofadas. É muito importante que esses equipamentos estejam em funcionamento, estejam sendo acompanhados antes realmente das pessoas voltarem, né? Hoje aqui em São Paulo a gente teve a sinalização inicial de que vai começar a retornar alguns ambientes aí a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. E quando a gente fala assim, vai voltar, não é simplesmente abrir e todo mundo volta para dentro do shopping, entendeu? Ou dentro de um centro comercial. Acho que a gente tem que alertar quanto a fazer o startup dos equipamentos, se é que eles foram desligados, mas tudo indica que sim, né? Porque se houve uma queda drástica de receita, provavelmente teve que ter uma queda drástica de despesas. E a energia é uma das maiores. E que seja monitorado tudo isso, né, para que os equipamentos tratem o ar daquele ambiente antes das pessoas entrarem de volta no ambiente.
Não é simplesmente virar a chavinha e você entrar. Acho que vai de acordo com o que vocês estão falando aí. Felipe, acho que o que você levantou aí é super importante. Como uma boa prática, na verdade, eles não deveriam ter sido desligados. Deixar um sistema desse, principalmente sistemas centralizados aí, 1 mês, 2 meses desligado, é uma temeridade agora. Então, o retorno tem que ser feito com todo o cuidado. Tem casos nos Estados Unidos de indústria alimentícia que matou um monte de gente por ter desligado o sistema de ar-condicionado para manutenção, tá? Então, esse cuidado aí é fundamental. Eu acho que ter um bom procedimento e um bom monitoramento para religar todo esse sistema e manter ligado, né? Eu queria só aproveitar agora, porque a gente já falou aí de tratamento de ar, do que a gente pode fazer, que a gente já tinha falado nos outros 2 vídeos. Mas com o agravo da situação aí da Covid, via WhatsApp, via Google, o jornal, estão aparecendo várias outras possibilidades aí de tratamento de ar. Eu vi que o Marco já colocou as lâmpadas UV, né? Você quer começar tratando o assunto das UVs, que são as lâmpadas ultravioletas, Marco? Só para dar uma explicação geral, depois a gente começa o debate. O UV tem todo, não vou entrar na tecnicidade, porque isso vai surgir nos próximos minutos, mas ele pode ser instalado dentro da unidade de tratamento de ar, perto da serpentina, poderiam ser instalados nos dutos. Existem algumas, e é relativamente comum aqui nos Estados Unidos, que coloquem a UV na altura do teto, na parte alta dos ambientes, mas tem toda uma série de regras para isso. E agora que sai praticamente todos os dias, quando você vê uma manchete, os robozinhos com o emissor UV caminhando dentro dos hospitais para fazer desinfecção. O problema do UV é que existe um risco também à saúde. Então, o UV ele destrói micro-organismos, existem cálculos para definir quanto tempo de exposição. Então, não é uma tecnologia que pode ser aplicada sem o mínimo de análise. E o que a gente tem visto é que agora a gente entra no mercado livre, na internet, importador da China traz emissor UV e vende emissor UV por R$150 e diz que em 2 minutos desinfeta a tua casa. Isso é mentira. Então, quando a gente começa a calcular um pouco do tempo de exposição que o micro-organismo precisa, o UV não é assim também uma solução que, ok, eu não consigo tirar tudo com o sistema convencional, com a filtragem, então vou aplicar o UV e vou ser feliz. Não. Tem uma série de itens, senador. Só para complementar aí o que você falou, Marco, tem a questão do tempo de exposição e de que o micro-organismo passe pela frente do UV, porque também se o UV estiver aqui e ele estiver em outro local, não adiantou nada. Ele só mata o que a luz dele incidir, né? Eu queria falar algumas coisas sobre o UV. Primeiro que, assim, de modo geral, vamos falar da realidade Brasil, a UV ela está mais associada a ambiente hospitalar, tá? Não é muito comum você encontrar alguém que está colocando uma UV dentro de um escritório, ou com esse robozinho aí, talvez algumas pessoas, empresas estejam pensando em fazer uma desinfecção antes do pessoal retornar. Mas como o Marco disse, é fundamental. O UV não pode ter pessoa exposta ao UV, tá? Porque ela pode causar câncer de pele, problemas na retina, existe todo um problema. E nós estamos falando, é importante dizer, nós estamos falando de UVC, que é a que tem um fator assim, de eliminação de micro-organismo, tá? O UVA e o UVB a gente lógico, vai poder sofrer queimadura, mas são aquelas que a gente encontra quando você está exposto ao sol, por isso que tem um protetor solar, etc, etc. A UVC não, a UVC ela é filtrada pela camada de ozônio, então os índices de UVC que chegam à superfície terrestre são muito baixos. Então, o ser humano não está acostumado, não foi feito para ser submetido à radiação UVC.
Então, existe óculos de proteção, luvas, macacão, para que a pessoa possa estar exposta por um curto período de tempo à radiação UV. Então, quando você está vendo esse robozinho, o operador dele está totalmente protegido. Dentro do duto não tem nenhum contato com seres humanos. O máximo que vai acontecer é você, quando abrir a porta, você tem um sistema de proteção que desliga essa radiação ultravioleta que está dentro do duto. Agora, é fundamental a gente considerar algumas coisas. Além de, a UV, só para deixar claro também, ela é eficaz contra a eliminação, para a eliminação de micro-organismos. Isso já é muito conhecido. A tecnologia UVC ela já vem sendo desenvolvida e aplicada há quase um século. Então, sim, ela funciona, desde que bem projetada. Então, o que é ser bem projetada? É você primeiro saber, como o Gerson falou, aonde você vai ter que aplicar essa radiação ultravioleta e por quanto tempo ela será aplicada, qual é a dose de ultravioleta necessária para eliminar o micro-organismo. E aí é que está o grande problema. Então, quando a gente está querendo eliminar um micro-organismo que está em movimento no ar, o tempo que ele fica submetido à radiação ultravioleta é pequeno. Então, para que ele seja eliminado, você precisa ter uma carga, uma dose, uma fluência de ultravioleta muito alta. Coisa que a gente, infelizmente, não tem visto nos projetos. Então, na prática, é muito comum a pessoa colocar uma lâmpada, 2, 3 lâmpadas e imaginar que vai eliminar. Não, isso não acontece. A mesma coisa no caso do robô, porque ele tem um alcance da radiação. E no caso do robô, a função principal é a esterilização de superfície, parede, etc. Então, existe, eventualmente, sombra. Então, aonde tem a sombra, a radiação é muito menor. Então, o tempo de exposição do micro-organismo teria que ser maior aquela radiação inferior no ponto de sombra. Enfim, existem muitas, eu poderia dizer, muitos fatores a serem considerados para que você garanta o sucesso numa aplicação com ultravioleta. Além da possível sombra, se for dentro do duto, da capacidade do duto de refletir aquela radiação ultravioleta, a velocidade do ar que o fluxo está passando pelo emissor, a quantidade e a potência de saída, se a temperatura do ar influencia muito a capacidade de radiação da ultravioleta. Então, o ar frio que costuma circular dentro do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado, pode ser até casos de 50% a 60% a radiação. A lâmpada ultravioleta, é importante também dizer que ela não é como uma lâmpada comum, que assim, eu preciso trocar quando ela queima. Ela tem uma vida útil, mas não necessariamente ela apaga quando ela deixou de funcionar. Ela continua acesa, mas a potência de saída dela é reduzida. Então, como eu falei, tem muita interface, muitas variáveis para que seja aplicado um projeto com lâmpada ultravioleta, com emissor ultravioleta. E, infelizmente, a gente não tem encontrado todo esse cuidado. E só para fechar, eu acho também fundamental ressaltar o seguinte: existe a fotodegradação de componentes. Então, assim como a ultravioleta elimina o micro-organismo, faz mal à saúde humana, ela também degrada componentes. Então, é muito possível que componentes como borracha, vedações, plásticos sofram muito com essa radiação ultravioleta em alta potência, que é a potência necessária para eliminar o micro-organismo. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando se faz um projeto com emissor ultravioleta. Não simplesmente colocar uma lâmpada, porque em princípio ela funciona, sem dúvida nenhuma, mas é fundamental que todos esses aspectos sejam avaliados, porque senão vai ser só a história de tapar o sol com a peneira. Você vai ter um emissor lá que
na prática não vai estar funcionando para nada. Um ponto importante do UV, que posso falar para a minha experiência pessoal, onde funciona muito bem é nas unidades de tratamento de ar, junto à serpentina. Qual é a função? Não é destruir os micro-organismos que estão passando pela serpentina, é evitar crescimento de micro-organismo na superfície da serpentina, que é o famoso biofilme. Infelizmente, eu esqueci de colocar uma foto do tipo de coisa que pode se desenvolver aí, mas basicamente fungos, bolor, bactéria, tudo isso pode se desenvolver dentro de uma unidade de tratamento de ar, porque tem umidade, tem alimento, tem resto de matéria orgânica. Então, colocando o emissor UV junto das serpentinas, a gente consegue manter a serpentina limpa. A serpentina, estando limpa, garante a vazão de ar do projeto. Então, a gente não tem o risco de diminuir a vazão de ar porque está sujando a nossa serpentina por formação de biofilme. Então, o UV dentro de casa de máquinas, nas serpentinas, ele é aplicado, ele funciona super bem. Mas não é a justificativa, estou instalando o UV na minha máquina de tratamento de ar para matar o micro-organismo que passou voando. Não. O dimensionamento, normalmente, isso aqui é para uma exposição um pouco maior. Então, como ele está o tempo todo emitindo contra essa superfície, ele vai destruir o organismo que está na superfície da serpentina. Para destruir um micro-organismo que está em trânsito, e aí por isso a gente colocou a foto aqui de um módulo de lâmpada para adulto, vem a quantidade de lâmpadas que tem que ser colocadas se você vai fazer o projeto. Porque num espaço de tempo muito curto, eu preciso jogar o máximo possível de radiação UV para destruir esse micro-organismo. Então eu preciso de muito mais lâmpadas. Então, mais lâmpadas do que eu teria dentro da unidade de tratamento de ar, que tem uma velocidade, vamos dizer, de 2,5 metros por segundo, quando está com velocidade alta na serpentina. No duto, essa velocidade é de 6 metros por segundo, 7. Então, para o mesmo micro-organismo, se eu digo que ele precisa de uma exposição de 4 segundos ou 5 segundos, se ele está deslocando com uma velocidade muito maior, eu preciso ou de mais potência ou instalar mais lâmpadas ao longo do caminho. Então, hoje é mais fácil colocar dentro das máquinas, existem várias aplicações no Brasil que já tem isso, ou coloco nos dutos, aí eu preciso de muitos, ou, aí voltando, a gente coloca o robô, vai fazer a desinfecção de superfície, não está limpando o ar, porque aqui não pode ter ninguém dentro do ambiente, nesse caso, porque está passando na superfície, na área onde estão os nossos olhos, a nossa pele. E nesse caso, ele vai ter uma potência alta, ele vai ficar aqui alguns minutos dentro desse ambiente para destruir o micro-organismo e ele está desocupado. Com esses dois primeiros aqui, ele está no sistema, está funcionando e não está atrapalhando ninguém. O que tem em algumas instalações são esses de ambiente que estão na parte de cima do ambiente, mas a ideia é que o ar vá circulando nesse ambiente, então esse micro-organismo acaba passando várias vezes por esse feixe de radiação e ele acaba sendo destruído. Só que aqui não dá para ver na foto, mas aqui embaixo, por exemplo, tem um aviso gigante, quer dizer, na foto original era grande, que se alguém for subir numa escada acima do nível onde está a emissão UV, ele tem que desligar o sistema de UVs. Também não é colocar um emissor desses no ambiente e não verificar os ângulos, porque se tiver o ângulo da emissão UV para a zona, para a área onde estão as pessoas, eu estou colocando em risco a saúde das pessoas. Então, isso aqui também dentro quando se aplica, tem um engenheiro responsável por como vai ser instalado, aonde vai ser instalado, e ele tem que provar que essa emissão UV está se mantendo rente ao teto e não entrando na zona de ocupação onde estão as pessoas. Então, o UV, sim? Só para... então, assim, vamos lá. Eu entendo que a gente pode afirmar que o UV para ambientes sem pessoas, ele pode ser utilizado, como o caso do robô, né? Que funciona bem e tal. Dentro dos equipamentos para descontaminar e evitar proliferação, funciona bem. Dentro dos dutos, pelo que vocês falaram, precisa ter um dimensionamento muito bem feito, certo? E esse sistema aí, que você estava mostrando por último, que tem toda uma questão de altura, eu entendo que nós não temos como prever a funcionalidade dele. Não sei se a palavra certa é essa, mas assim, como garantir que o micro-organismo estaria
em exposição ali, naquela altura, pelo X tempo, alguma coisa assim. O senador queria responder, né? Eu tenho, na verdade, esse equipamento é mais comum, né? De modo geral, ele tem um ventiladorzinho. Então, ele costuma fazer com que o ar, a ideia, né? O princípio é que ele pegue o ar do ambiente, passe por essa radiação. Só que como ele continua com esse fluxo, com essa radiação por uma distância, então esse ar passa pela lâmpada, continua em linha reta, vamos dizer assim, ainda recebendo um certo nível de radiação e sai do campo de radiação. Então, em teoria, a premissa é que você está fazendo essa diluição desse ar interno através desse ventilador, mas como você disse, é muito, assim, mais uma vez, você precisa ter algumas garantias de que realmente o ar contaminado embaixo está subindo, passando pela radiação ultravioleta. Então, na prática, o que se faz? Esse equipamento é muito utilizado em hospital, principalmente fora do Brasil, em ambientes com potencial risco de tuberculose, etc. Na prática, esse equipamento fica lá ligado 24 horas por dia. E ele, de uma maneira ou de outra, ele acaba ajudando na redução da carga de micro-organismo no ambiente. Pode ser muito, pode ser pouco, em função de como esse ar está passando por ele, né, se ele tem essa capacidade de movimentar esse ar, mas de uma maneira ou de outra ele é efetivo na redução. Não sabe muito, é mais ou menos o que a gente está falando, né? A ultravioleta funciona, mas não é possível prever qual vai ser a efetividade dela naquele seu ambiente. Até porque a dose necessária para eliminar o micro-organismo varia de micro-organismo para micro-organismo. Então, hoje, se especula que a dose necessária para eliminar o coronavírus é 0,03, se não me engano, né? Alguma coisa assim, microwatt por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. Eu não lembro se essa é a unidade, mas enfim. Só que amanhã, se vier um outro micro-organismo, ou se você estiver querendo eliminar outro micro-organismo, talvez a dose dele seja mais difícil. Então, aí você teria que recalcular o projeto inteiro para ter mais lâmpada, para ter mais potência de saída, enfim. Ou você já faz desde já um projeto superdimensionado, capaz de pegar um grande espectro de micro-organismos. Enfim, mais uma vez, existem vários fatores, vários condicionantes para que tenha uma performance pelo menos assegurada. Coisa que o sistema de filtragem não tem tantos fatores. Quando você fala, por exemplo, num filtro EPA. Não importa se é bactéria, se é vírus, ele não discrimina, né, o que ele vai filtrar. Se é um vírus X ou se é um Y, tá dentro do range de filtragem dele, ele vai pegar, ponto. Ele não ele é mais democrático, vamos dizer assim. Na parte do V, o principal mensagem que acho que a gente pode deixar hoje primeiro, que a gente tem que, se for instalar esse tipo de sistema, procurar fabricantes renomados que tenham uma engenharia para fazer a análise. Não é qualquer um que pode te fazer esse cálculo. Tem que ter os dados do emissor UV. Existem vários modelos de emissor UV que têm diferentes capacidades de potência. E esse é mais importante, porque às vezes chega vamos ver, um departamento de compras, eu tenho aqui um emissor UV que custa 50% do que você está comprando hoje. Mas qual é o fator de influência dele? A que distância? Então, é aquela coisa, eu tenho que ser capaz de comparar os diferentes emissores de uma maneira lógica, não só por preço. Então, primeiro, usar engenharia, ver onde aplicar esse emissor UV, e tomar muito cuidado com a falsa sensação de segurança, porque se o emissor UV está lá instalado há 3, 4 anos e ninguém nunca trocou esse emissor, ele não está fazendo nada. Então, eu diria, um bom emissor UV vai durar 2 anos dentro de uma unidade de tratamento de ar. Dificilmente as empresas grandes que usam isso na indústria farmacêutica, que tem o emissor UV para manter a serpentina limpa, deixam passar de 1 ano. Então, a cada ano ele está trocando esse emissor.
para garantir que vai manter limpo, manter a função. E mais crítico, eu não tenho como dizer só olhando para o emissor se ele está funcionando ou não. Na verdade, eu vou ver o resultado dele não funcionando quando eu voltar a ter contaminação, quando eu voltar a ter crescimento de micro-organismo, quando eu voltar a ter infecção hospitalar no ambiente. Então, a troca do emissor acaba sendo, às vezes, por tempo. Eu não tenho variáveis como eu tenho, por exemplo, um filtro é muito fácil. O filtro chegou na perda de carga que o fabricante recomendou que tem que ser feita a troca, você troca o filtro. E o filtro, ao longo do tempo, ele não vai diminuindo a eficiência, pelo contrário, ele vai aumentando a eficiência. Então, o filtro do ponto zero até o ponto de saturação, quando você troca, ele vai aumentando a eficiência, chegou na saturação, você troca teu filtro. E nesse meio tempo, teu sistema está protegido. Então, aí fica a terceira mensagem que eu quero deixar é: não achem que colocando um emissor UV você vai poder jogar fora todos os filtros do teu sistema. Ou seja, o pessoal fala muito em, eu vou colocar, e lamentavelmente eu vejo até apresentações que são outras falam, não, eu comparar o UV com um filtro fino, um filtro MERV 15, MERV 14, MERV 13. Não é a comparação correta. Porque eu posso matar o micro-organismo, eu encho de emissor UV, eu mato o micro-organismo, mas as partículas continuam passando, as partículas fazem mal para as pessoas também. Então, são tecnologias complementares. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa falsa sensação de segurança. Eu coloco aqui e ainda falam, lâmpada UV e resolve o meu problema. Não. A gente tem que estar preocupado com o geral da instalação. Então, selecionar bem, comparar bem os dados técnicos dos diferentes emissores, decidir aonde colocar e não achar que essa é uma tecnologia que vai substituir todas as outras tecnologias que estão na nossa instalação de ar-condicionado. Evitar a falsa sensação de segurança. Gerson, desculpa eu ter te interrompido. Não, o Gerson está querendo falar. Bom, só para completar, eu acho que a indústria farmacêutica usa muito mais o UV em tratamento de água do que de ambiente, de ar. Mas a gente tem pouco tempo aí pela frente e a gente teria outras tecnologias que eu acho que valeria falar, nem que fosse rapidamente, por exemplo, purificador de ar, gerador de ozônio, plasma, ionização, fotocatálise. A gente consegue falar de algumas coisas aí desses pontos? Eu só queria falar uma última coisa que eu acho que isso é importante, pode já até estar no próximo slide, que é o seguinte: é muito comum, existem instalações no Brasil onde a UV está apontada para serpentina, né, como o Marco mostrou, que tem bastante eficácia, e os filtros normalmente, eventualmente, estão próximos. Tá? O que a gente sabe é que a radiação ultravioleta também, ela afeta os filtros, tá? Ela deteriora os filtros. Talvez nessa aplicação isso não seja muito crítico, porque a dose que se usa, como é uma aplicação de superfície, ela é mais baixa do que uma dose que você vai ter que usar se você quiser eliminar o micro-organismo no fluxo de ar. Então, partindo do pressuposto que vai ser feito um projeto adequado para a eliminação do micro-organismo no fluxo de ar, que obviamente vai requerer uma dose, em média, 3 vezes superior à que a gente encontra em serpentina, é muito importante que essa radiação UV não chegue aos filtros. Porque senão você vai estar cobrindo um santo e descobrindo o outro. Principalmente se os filtros forem feitos de material sintético. A própria ASHRAE tem estudos sobre isso. E é fundamental a gente saber que vai afetar o filtro, porque a radiação é intensa, pode afetar outros componentes do sistema, como correia de ventilador e coisa semelhante. Enfim, então, de novo, vários aspectos têm que ser levados em consideração do que simplesmente botar uma bancada de emissor ultravioleta dentro do seu sistema. É isso que eu queria falar ainda em relação à ultravioleta. E eu queria só abrir a parte aqui das novas tecnologias, depois eu deixo o Marco falar sobre as demais, que é o caso do ozônio. Tá? A gente sabe que o ozônio, o ozônio residual que a gente fala, que é o ozônio que fica no sistema de ar-condicionado quando se aplicam algumas tecnologias, ele tem uma limitação, que é de 50 partes por bilhão, e ela está tendo a tendência de ser reduzida para 30 partes por bilhão. Então, por que isso? Porque o ozônio é prejudicial à saúde humana. Você tem uma série de efeitos, etc.
Então, já é muito comum as tecnologias já reivindicarem que não são geradoras de ozônio, etc. Isso eu não vou nem discutir aqui, mas a gente tem que saber que o ozônio residual é problema, então se a tecnologia usada deixar o ozônio no sistema, isso vai fazer mal aos ocupantes. Então, assim, sob a ótica do gerador de ozônio, tem muita gente utilizando isso antes da retomada, das pessoas ocuparem o ambiente, né? Então, por quê? Porque ele vai oxidar o ar e ele tem uma função muito forte para a eliminação de micro-organismos. Isso é sabido. O importante é saber também o seguinte: ele vai afetar os componentes que estão dentro daquele ambiente. Então, você pode ter problemas, dependendo da carga de ozônio. Obviamente, não tem ninguém no ambiente, vai ter só o técnico, bem protegido, enfim. Mas componentes eletrônicos que estão dentro desse ambiente podem sofrer oxidação, principalmente nos circuitos elétricos, eletrônicos, etc. Outros componentes que estão dentro desse ambiente, dependendo da carga de ozônio que vai ser gerada e o tempo de exposição, você pode ter implicações significativas na parte patrimonial. Então é importante também, da mesma maneira, tomar cuidado e conhecer a carga que vai ser usada de ozônio lá dentro, como ela vai ser administrada, obviamente sem ninguém dentro, porque aí nós estamos falando de uma quantidade bem maior do que o admissível para a pessoa respirar 8 horas por dia, mas levar-se em conta que componentes eletrônicos podem ser afetados por a carga de ozônio pela oxidação do ar. Então, esse é o recado que eu queria falar, para que depois que você trata da parte microbiológica ali do ambiente e depois seus computadores não funcionam ou você tem algum problema que não foi visto, que não foi considerado. Então, é fundamental considerar esses aspectos na hora de fazer esse tipo de empregar esse tipo de solução. Os geradores de ozônio, aí também um outro material que eles usam muito em desinfecção em laboratórios, aí talvez o Gerson e o Felipe possam complementar, que é o peróxido de hidrogênio, que também é um oxidante extremamente forte, que é usado em laboratórios para desinfecção de superfícies, etc. Então, fazem névoa de peróxido dentro do ambiente. Mas essas são tecnologias, ozônio, peróxido, quando não tem ninguém dentro do ambiente, porque a gente vai trabalhar com concentrações muito elevadas. Uso industrial. O que a gente tem preocupação é quando as pessoas começam a querer propagandear esse tipo de tecnologia. Ontem alguém me mandou um link de um cidadão que está vendendo gerador de ozônio para residências. O ozônio é irritante das vias respiratórias. Então, se ele gera realmente ozônio num nível que ele vai destruir micro-organismos dentro do ambiente, ele vai fazer mal para a saúde das pessoas. Então, o ozônio, o peróxido em grande quantidade, ele tem que ser usado na instalação, antes do retorno, ou seja, sem as pessoas, por empresas especialistas. Acho que o Felipe queria fazer um comentário. Não? Não, mas eu queria complementar aí, por exemplo, essa questão que você falou. O peróxido, a reação do peróxido é muito rápida. Então, o que sobra da reação é a umidade. Vai ficar umidade na superfície. A umidade é um prato cheio para os micro-organismos. E tudo isso tem seus detalhes e seus cuidados de aplicação, óbvio. Então, se você aplicar peróxido, depois você tem que secar as superfícies. Não, imagina só... Desculpa, Felipe, mas imagina você ter alta umidade com agente oxidante tendo contato com componente eletrônico. Dentro das placas de computador e qualquer coisa semelhante. É um prato cheio para corrosão. Então, eu diria o seguinte, senador, para uma aplicação emergencial, não vai ser uma aplicação ou outra. O problema é o uso contínuo, né, dessas tecnologias, realmente. A indústria farmacêutica faz uso delas, sabe que destrói o componente, mas existe aí um custo-benefício, faz parte. É muito mais importante você evitar a contaminação numa indústria farmacêutica do que o equipamento em si, certo? Então, ela sabe, ela já conhece
esse histórico e sabe que vai deteriorar tudo e vai conviver com esse problema e substituir, né? É essa a ideia. O que eu ia falar, só rapidamente, é que é muito importante, e eu gosto de sempre ressaltar isso. Nós temos casos em empresas de clientes que são muito experientes na manipulação desses produtos. Eles utilizam no processo produtivo deles e não é raro terem problemas com esse tipo de produto de tipo peróxido e outros produtos desinfectantes. Então, é extremamente importante que sejam feitos estudos e seja feito trabalho com pessoas capacitadas para manipulação e utilização desses produtos, né? Outro dia eu recebi aqui uma informação, um R1, né, uma especificação de um cliente que ia utilizar peróxido. Aí eu perguntei como que vai usar. Aí falou, não, pode ser usado como produto ou como vapor. Aí a gente já fica assim, opa, são duas coisas muito diferentes, são produtos totalmente diferentes, aplicações totalmente diferentes, né? Então, é lógico que estão todos muito preocupados e querendo se adequar às normas e tudo mais, porém, é muito importante que seja feito tudo da forma correta e seguindo as orientações dos fabricantes e de segurança para a utilização desses produtos, né? E já saindo um pouco do ozônio, do peróxido, uma tecnologia que a gente tem ouvido falar muito agora e que todo fórum que a gente participa, o pessoal começa a fazer pergunta, fotoionização, fotoionização catalítica. Então, na verdade, elas são... eu não sou um grande especialista, eu estou tentando entender essa tecnologia ainda. Estou estudando, estou aprendendo. Algumas empresas que vendem esse tipo de componentes começaram a me passar um material, mas no fundo são como se fossem emissores ultravioleta emitindo a radiação sobre uma placa que tem, por exemplo, óxido de titânio, e aí gera outros óxidos. Pouquinho antes da hidroionização catalítica, o que se falava era fazer ionização, que era colocar cargas elétricas nas partículas, e colocando carga elétrica nas partículas, a gente fazia essas partículas se aglutinarem, e isso poderia aumentar a eficiência de filtragem. Então, quando se usava a ionização, que era, vamos aumentar as partículas, então, de duas uma, ou elas voltam no meu sistema de ar-condicionado e meu filtro, que não é um filtro para partículas muito finas, passa a retê-las, porque elas vêm num bolinho de partículas, então aumenta a minha eficiência de filtragem. Então, tecnologias complementares. Ou essas partículas começam a ter um peso um pouco maior e começam a decantar no próprio ambiente, então seria aumentar a poeira na superfície. Então, a ionização, ela começava a trabalhar junto com os filtros. Era a ideia, aglutinar partículas. Depois começaram com a ionização, com gerar os fótons sobre essa placa de titânio, e aí sim gerando nesse processo superóxidos e gerando peróxido de hidrogênio. Então, o importante nesse caso, e o que os próprios fabricantes falam, ok, tem que tomar cuidado com a concentração de peróxido, porque também pelas agências de saúde existe um limite de exposição do ser humano a isso, como ao ozônio. Então, o projeto, e aí de novo, tem que ter uma empresa de engenharia, tem que ter alguém atrás assumindo a responsabilidade técnica pela solução. Então, dependendo do tamanho do ambiente, dizer, ok, eu vou colocar o equipamento A, B ou C. Alguém tem que se responsabilizar. Porque se aumentar muito, a preocupação maior, sempre, principalmente minha, com contaminantes ou com partículas que a gente gere por alguma tecnologia, se eu estiver trabalhando num circuito fechado, eu estou aumentando a quantidade de peróxido e ozônio do MCB, isso aqui vai aumentando. Então, não é que eu posso eliminar o meu sistema de ar-condicionado e aqui dentro eu tenho um purificador de ar que tem geração de ozônio, emissor ultravioleta, filtro EPA, que agora tem os pacotinhos que a gente encontra no eBay e na internet, que a gente não sabe de onde veio, que teste estiveram. Será que esses produtos fazem tudo o que tem que fazer? E se eles fazem tudo o que tem que fazer com a capacidade de destruir micro-organismos, será que a concentração dessas substâncias não está aumentando muito no ambiente e vai afetar a saúde das pessoas? Então, durante muito tempo, a Anvisa, por exemplo, proibia, e
o Senator ainda está tentando a atualização da norma, proibir até o uso de UV para limpeza de superfície em instalações não críticas. Então, existem normas que nos dizem quanto de concentração de cada particular para pensar na saúde das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa tecnologia, trabalhar bem a seleção, trabalhar com engenharia para definir o quê? Que aparelho eu vou colocar aqui para fazer isso? E esse aparelho vai realmente dar o benefício que eu estou prometendo? Então, se eu tenho a ionização catalítica, eu tenho um emissor UV dentro desse equipamento. É uma lâmpada que tem que ser trocada de tempos em tempos. Então, de todos os fabricantes que falaram comigo, só um fabricante me disse, eu tenho que trocar esse emissor a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Os outros simplesmente lavaram a mão. Então, é uma tecnologia que é nova, não tem tanta literatura. Se a gente for ver o UV tem centenas de artigos publicados sobre o UVC. Então, quem quer aprender a tecnologia consegue buscar. Essas outras tecnologias que estão aparecendo ainda são muito restritas ao fabricante. Então, o fabricante tem a responsabilidade técnica e ética de explicar para o usuário como usar, em que níveis. E ele, na minha opinião, ele é responsável por aquela instalação. Então, se eu colocar hoje uma caixinha preta aqui, como a gente colocou, dizendo que vai dar benefício, eu sou responsável pela saúde dessas pessoas. Se isso aqui gerar mal, é a pessoa que selecionou que é responsável. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E para o usuário que está pensando em aplicar essas tecnologias, tem que fazer uma série de perguntas. Qual é a concentração? Qual é o risco? Como vai funcionar? Então, não é só buscar a solução e falar, eu comprei aqui um bloco, coloco isso na minha instalação e resolvi o meu problema. Eu preciso entender como isso vai impactar nas pessoas que estão entrando na minha instalação. O dono do edifício que está comprando isso também tem que ser corresponsável, ou o vendedor tem que ser corresponsável. Como as pessoas que trabalham com unidades de tratamento de ar, com filtragem, como eu, o Senator, o Gerson que faz o projeto, o Felipe que constrói salas limpas, a gente é responsável pelo que a gente está propondo. Então, essas tecnologias, a gente precisa também que o pessoal assuma essa responsabilidade. O Senator está querendo falar alguma coisa. Não, eu acho que o que você falou faz todo sentido, e quanto mais desconhecida a tecnologia, mais ela deve ser provada, né? Seja em ensaio, seja com material técnico, porque ainda mais num momento desafiador como esse, né? Que as pessoas, os usuários estão bastante preocupados o que fazer, é fundamental que a gente siga pelo menos alguns protocolos de validação de tecnologia, para eventualmente propor alguma solução. E eu acho que o resumo de tudo que a gente falou aqui é o seguinte: não existe bala de prata. O que é? Não, então eu coloco o ozônio e resolvi meu problema e eu não preciso de filtro. Aí eu coloco o filtro que ele vai resolver, a pessoa contaminada lá dentro não vai contaminar mais ninguém. Eu coloco o ionizador que vai resolver. Não. São tecnologias complementares, com potenciais diferentes, com forma de selecionamento diferentes, e que devem ser olhadas dentro de um ecossistema complexo, que é um ambiente interior, onde você tem fatores contaminantes, você tem VOC sendo gerado lá dentro pelo próprio mobiliário, etc. Você tem uma série de fatores que estão agindo ali simultaneamente. Então, não dá para ter uma solução única que substitua todas as outras, pelo menos com a tecnologia disponível. Senatori, eu queria deixar aqui minha última palavra aí, e a gente falou de todas essas tecnologias, que, por exemplo, uma boa fonte é o CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças. Lá ele aborda essas tecnologias. E lembrando, o Covid ainda é muito novo. Então, não existem estudos suficientes para comprovar a validade, a efetividade dessas tecnologias. Ele deixa isso bem claro lá. Não pode se afirmar ainda que funciona, ou não, essa ou aquela tecnologia de que forma. Eu acho que isso é algo importante, fazer a consulta lá para entender cada uma delas, né? Bom, essa era a última coisa, queria agradecer a todo mundo aí, não sei se vocês têm uma mensagem final aí também de cada um.
A minha mensagem final da próxima vez vamos tentar fazer um vídeo mais curto, que isso não tem sido muito fácil, porque os temas são técnicos e a gente tá muito preocupado com o que tem visto aí no mercado, então é bastante importante. O Marco se dedicou bastante a pesquisar coisas novas, está todo mundo desse grupo bastante empenhado em trazer algo que ajude os usuários a selecionar produtos, ou se talvez estarem um pouco mais tranquilos em meio a essa pandemia. Essa é a minha mensagem final. Marco ou Felipe, tem alguma mensagem final? Só para o pessoal seguir usando máscara e manter o distanciamento social. Isso a gente sabe que funciona. Então, sigam mantendo o distanciamento social e máscaras. Não venham com desculpa de que não dá para usar máscara. Usem as máscaras. É isso aí. Mesma coisa, a gente está realmente preocupado com o que a gente vê. Eu acho que todos nós aí temos demonstrado isso, não estamos querendo nos aproveitar do desconhecido para divulgar informações que não são embasadas. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta falar que vai colocar produto A, B ou C em casa que vai resolver, sendo que o que vai resolver mesmo são as ações simples que a gente tem falado desde o início. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela participação mais uma vez e vamos cuidar todo mundo. Um abraço a todos.